Pois bem, Adalberto Costa Júnior recentemente esteve em Roma, foi recebido pelo Papa Francisco. Foi lá buscar a bênção? Importante. Não foi por isso que fui a Roma. Na verdade, foi uma das razões. Eu sou membro de uma família política também, de algumas organizações internacionais, e houve um encontro do chamado ICLN, International Catholic Legislator Network, portanto, os legisladores católicos internacionais. É um espaço que reflete o mundo, que debate o mundo, que procura soluções para os desafios que o mundo tem. É um espaço muito elevado de qualidade de conteúdos, de inspiração necessariamente católica. No fim deste encontro, houve a oportunidade, de facto, de quase todos, e eu tive a oportunidade também de poder encontrar Sua Santidade e de poder também, naquele espaço, trocar algumas palavrinhas, algumas questões sobre o nosso país, o nosso espaço muito particular, os desafios que temos, e o facto mesmo de que a paz que nós temos hoje, muita gente não sabe, teve um pouco do trabalho e da vontade do Vaticano. O fim da guerra, houve ali também muita intervenção na altura João Paulo II, e portanto estas bênçãos fazem muita falta, principalmente quando temos tantos desafios. E quando temos um mundo tão conturbado e em Angola tantos desafios do plano ético-moral, religioso também, mas ético-moral essencialmente, pelo que foi uma oportunidade rara, boa, e vim muito satisfeito. Vamos então regressar de Roma para Angola. Hoje, Adalberto Costa Júnior está a ter uma agenda bastante apertada. De manhã, e digo com a comunicação social, de manhã concedeu uma conferência de imprensa e agora está aqui a Rádio Essencial. Passa-se alguma coisa? Tem alguma coisa para expressar para o país, para os angolanos? Talvez, se me permite, eu há pouco não disse, para lhe trazer um bocadinho de descontração. Eu fui chamado há poucos dias por um meu colaborador, que tinha sido contactado por um jornalista angolano, a dizer que a estadia em Roma era uma montagem, que não tinha visto o Papa, que as fotografias tinham sido montadas no gabinete. Coisas destas acontecem, parecem mentira, mas uma coisa interessante que talvez muitos não saibam, quando se passa por aquele local, ninguém leva telefones para fotografar, máquinas próprias fotográficas, são os próprios serviços do Vaticano quem nos entrega os conteúdos, as fotografias, as imagens dos encontros, pelo que não existe qualquer hipótese de qualquer brincadeira, de qualquer montagem, mas isto, enfim, apenas uma introdução. De facto, nós hoje fizemos de manhã um encontro com jornalistas, onde tivemos fundamentalmente um elemento de referência, as violações à Constituição. Violações à Constituição que nos muito preocupam. Foi um encontro muito sério, devo mesmo dizê-lo. Há quem me tenha dito, vimos-lo, parecia um bocado zangado. Não, aquela foi a expressão de quem sente efetivamente os riscos, as limitações, os atentados à estabilidade política. Tive a oportunidade de poder partilhar, através da própria Constituição, a longa, mas muito longa, infelizmente, lista de violações e incumprimentos à lei-mãe. E o quanto estas restrições ao respeito da Constituição têm na consequência da falta da estabilidade política, social, a falta de desenvolvimento económico, a falta da estabilidade institucional, enfim, e o nosso propósito foi não só chamar a atenção, principalmente aos intérpretes institucionais, no sentido de um outro tipo de postura, um outro tipo de comportamento. Há uma dimensão educativa, há uma dimensão didática, mas também uma dimensão de responsabilização. Nós, em circunstância alguma, e eu vou repetir, em circunstância alguma, vamos adquirir o desenvolvimento de que tanto se fala, diria, a diversificação da economia, a dignidade da vida dos angolanos, se nós continuarmos a violar liberdades,
se continuarmos a negar reformas, se continuarmos a tentar, como temos visto, sobre o Estado Democrático de Direito, e, portanto, foi uma muito, muito séria intervenção aquela que fizemos. E, portanto, partilhamos, de uma forma geral, com direção múltipla, as preocupações da atualidade que aqui me questiona. E, portanto, se me pergunta de forma mais ou menos específica, vou-lhe ser muito rápido também. Mas eu ia questionar, okay. Falou em instantes aqui que alguma coisa que o preocupa é a questão da estabilidade política do país. Também. Há uma instabilidade política no país neste momento. Os angolanos sentem que há instabilidade. Os angolanos têm todos uma grande, diria, reserva sobre o que é que vão ser as garantias daquilo que um país como Angola lhes pode proporcionar. Isto não tenha dúvida. Os angolanos vivem preocupados, as famílias vivem preocupadas, o desemprego é excepcional e nestas circunstâncias o chefe de família, se não tem garantia de trabalho, se a escola não é garantida para as crianças, se a fome bate à porta de muitas famílias, se a pobreza já não é condição normal, é extrema, se a má nutrição é uma realidade objetiva, se as mortes convivem conosco no plano comum, se as liberdades são atentadas, se a Constituição não se respeita, meu caro jornalista, eu penso que estas são razões suficientes, entre tantas outras, a falta de estabilidade económica, o valor da moeda, a depreciação praticamente diária do Kwanza, a inflação que não para de crescer. Eu estou-lhe a somar, são só indicadores, todos eles que necessariamente trazem uma preocupação acrescida para todos nós, para qualquer observador atento. Hoje é quase inexistente o número de cidadãos que se sentem completamente felizes com os cenários que nós temos. E eu acho que uma boa parte destas realidades não são consequência de um país que não tem oportunidades. Mas existem sinais, há sinais do povo angolano de que a situação social, política e económica do país não está das melhores. Que sinais é que pode indicar aqui, por exemplo? O valor do Kwanza. É um bom sinal. A própria reação. O valor da cesta básica. O que parece é que está tudo bem, porque as pessoas não reclamam, pelo menos não se queixam, não se ouve, não há qualquer tipo de manifestação pública relativamente a isso? Eu vou entender a sua pergunta enquanto o seu direito e a sua necessidade de me colocar a falar. O jornalista deve provocar as oportunidades do esclarecimento e, portanto, nestas condições eu vou entender absolutamente normal o que me pergunta, porque, de facto, o que nós vivemos é terrível, é absolutamente negativo, onde não há exceção. Quem anda muito pelo país, e nós andamos pelo país, a realidade é a mesma. De Cabinda ao Cunene, é comum dizer-se, do mar ao leste, há problemas acentuados de termos as famílias e as empresas numa crise extraordinária. De termos também muitos problemas da criminalidade. Repare, estou a ir para outros campos, problemas de hoje vermos muita juventude, muita criança, menina jovem na prostituição, por causa da extrema crise de caráter económico. Quer dizer... Mas haverá alguma razão, Presidente Adalberto Costa Júnior, para que esta situação esteja a acontecer? O contexto global, digo, justifica que o nosso país esteja a viver o que está a passar neste momento? Não, de forma alguma. Nós somos cidadãos do mundo global. Que razões é que vem para esta situação? E enquanto cidadãos deste mundo global, nós não podemos dizer que estamos imunes às consequências de uma guerra na Europa, de uma Ucrânia, também nos atinge. Que nós estamos imunes a uma guerra que ocorre hoje violenta no Médio Oriente, também estamos imunes. Porque, direto ou indiretamente, há corporações que, podendo estar aqui em circunstâncias de investimento e outros, restringem, limitam. Há uma cooperação global, internacional, que também nos influencia. Mas o país que temos é um país excepcionalmente potenciado. Angola é dos países que melhores condições tem para não se poder queixar de que não foi feliz naquilo que foram as distribuições das oportunidades. E o nosso país tem recursos excepcionais. O nosso país é numa dimensão geográfica grande. Na visão da unidade, o que é que está a passar para que o país... Vamos lá chegar. Talvez eu esteja a levar um bocadinho, mas eu gostava de ser específico, porque é assim que as pessoas nos podem entender. Nós temos terra rica, água, muita,
e uma pluralidade de espaços de oportunidades, riquezas imensas, vivas, enfim, marinhas extraordinárias, no interior, uma natureza que nos beneficiou em todos os sentidos. Então, num país deste género, com uma população que não é muito extensa, é relativamente pequena ainda, nós não temos nenhuma razão para termos este cenário que aqui temos. A verdade é que as abordagens altamente irresponsáveis, altamente partidárias e não de contexto nacional, que a governação continua a fazer, se me pergunta, o governo hoje tem um programa essencial que nos permite distinguir a sua postura. Qual é o programa? A manutenção do poder, a qualquer preço. E isto preocupa muito, porque nenhum governo de nenhum país deve ter este elemento como referência da sua ação. E quando a manutenção do poder é a causa, é a razão, é a base fundamental, porque se trabalha, há penalizações, 1000. Mas quando isto vai ao extremo, e ir ao extremo é o que a semana nos traz como exemplo. Como Vossas Excelências seguramente acompanharam e como o cidadão que nos acompanha sabe, nós esta semana tomamos contacto com a assinatura de contratação simplificada de valores escandalosos. Assinar um contrato simplificado de 2,5 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares, sem concursos públicos, sem aquilo que nos pode permitir diminuição dos preços, melhoria da qualidade da oferta, porque são elementos obrigatórios. O Estado não pode, nenhum elemento que o interprete, brincar, jogar com aquilo que é o património de todos nós. E aquilo que nós estamos a assistir não se enquadra em nenhum direito, em nenhum espaço legal. Aquela exceção que a lei diz que em determinadas circunstâncias é possível fazer a atribuição direta, está violada hoje porque já não é mais a exceção, ela virou a regra. Mas a justificação que tem sido apresentada, a justificação que tem sido apresentada para o recurso a este mecanismo, para si não faz qualquer sentido, é que as instituições às quais são adjudicadas essas obras, essas empreitadas, muitas vezes têm capacidade para o fazer. Pelo menos é essa a justificação que tem sido apresentada. A menos que nós queiramos inventar aquilo que são as regras de uma economia de mercado, e elas não vão ser inventadas em Angola. A economia de mercado é baseada na competitividade, na pluralidade desta competitividade. E quero-lhe aqui dizer que fazer a entrega de contratos sem concursos é o primeiro fator de indução de corrupção no mundo. E isto é uma realidade objetiva, não se está a inventar coisa alguma. Portanto, nós estamos em Angola a ver Sua Excelência, o Presidente da República, a fazer uma prática de incentivo permanente à corrupção. Porque nós perdemos com este tipo de práticas transparência, qualidade e oportunidades de melhor espaço de abordagem. Num país que não tem os recursos bastantes financeiros e que precisa para ter combate à pobreza, para ter combate à fome, para ter combate à exclusão de crianças do sistema de ensino, para ter direito à habitação, para ter uma série de infraestruturas que, como bem sabe, não temos. Um país que tem tantas prioridades de investimento extraordinários, não nos podemos dar o luxo deste tipo de comportamentos, muito menos com valores assustadores como este que nós estamos a ouvir falar. Falou do satélite. O satélite não é uma prioridade se a compararmos com a fome, de forma alguma. O satélite, sem dúvida que é importante, temos efetivamente já que não estamos a usufruir da plenitude dele, portanto, repare, nós estamos a fazer uma repetição de um investimento que ninguém viu os efeitos do anterior. E as prestações de contas nunca são completamente transparentes. E, portanto, este é, mais uma vez, não estão em causa as empresas. Repare, este não é um problema de quem fornece, este não é um problema dos alemães. Isto não é um problema das empresas estrangeiras. Isto é um problema dos governantes angolanos. A qualidade, melhor ou pior, das obras que se fazem aqui, todos nos dizem que é responsabilidade de quem negocia, de quem exige as comissões chorudas, de quem não respeita as leis e de quem, por opção, por conveniência, porque não tenha dúvidas, quando nós temos uma lei que obriga a um tipo de comportamento e governação transparente não é esta. O meu caro jornalista, vou-lhe fazer aqui um pequeno exemplo.
Sua Santidade, o Papa, foi a Portugal. E foi preciso construir o palco onde ele atuou. E por causa do tempo curto desta construção, o governo fez uma contratação simplificada. Não imagina as consequências e o que pagou. Por quê? Porque lá não é uma prática, porque entenderam que tinha bastante tempo para fazer concursos públicos, porque houve comissões parlamentares de inquérito a verificar por que fez a contratação simplificada, e repare que os valores foram pequenos, comparados com estes que se fazem aqui em Angola. E, portanto, longe deles ter atingido 50 milhões de euros, 100 milhões de euros, 200, 500, 1.000 milhões, que são completamente escândalo dos escândalos. Portanto, nós continuamos a desperdiçar oportunidades e estamos a condenar as próximas gerações, porque estes contratos vão para a dívida pública. Estes contratos vêm sobre garantias muitas vezes soberanas. A pergunta que e, eu portanto, coloco, essas isto denúncias, é terrível. Essas denúncias, se posso assim considerar denúncias, esse quadro que apresenta É sobre uma o país... denúncia, mas não só. Exatamente, mas não são coisas novas vindas de Adalberto Costa Júnior. Volta e meia, inclusive isso se manteve também naquele projeto de destituição do Presidente da República, esses elementos todos que apresenta aqui não são dados novos. O que a UNITA tem estado a fazer ou acredita ser possível fazer para se inverter este quadro? Olha, porque daqui a pouco... aquilo que há um tempo poderia dizer eram preocupações da UNITA, hoje já não podemos dizer isso. Se o jornalista se for verificar, o grito no deserto, porque não estamos a ser ouvidos, mas está a sensibilizar muita gente. Em termos do país, felizmente, hoje, vejo que estas matérias não são uma preocupação da UNITA. Hoje são uma preocupação de quase todos aqueles que, com sensibilidade, acompanham o todo nacional. Esta questão da contratação simplificada é assunto da academia, é assunto dos especialistas, é assunto dos economistas, é assunto das empresas, é assunto de toda a gente, porque, afinal, tinha conteúdo, tinha razão de ser. O processo que entrou na Assembleia de destituição do Presidente da República não era um processo individual, dirigido ao cidadão António, Manuel ou João Lourenço, como se chama hoje o seu Presidente. Foi um processo que entrou depois de muitas tentativas de sermos ouvidos e não fomos, depois de muitos apelos feitos dentro das instituições e depois também fora delas, depois de muita conferência de imprensa, e aquela foi uma necessidade objetiva de trazer aos carris a normalidade das ações institucionais do Estado e dos intérpretes do Estado. Nós cumprimos um dever. Portanto, nós prestamos um serviço a Angola quando levamos à Assembleia Nacional aquele conjunto de conteúdos. E eu, hoje, fazia também de manhã um balanço. O processo não está arquivado de forma nenhuma. Sim, disse que nós estamos a esgotar o direito. Espera que, caso a situação não se resolva, Adalberto Costa Júnior disse mesmo hoje que depois vai recorrer a instâncias internas e externas, se tanto instituições externas. Eu estou convencido. Cá dentro, afirmando mesmo que não existe independência dos tribunais, os tribunais estão todos dependentes do poder político. Como é que é possível recorrer? A que órgãos é que vai recorrer internamente para poder reclamar isso? Bom, eu vou lhe dizer algo que é novo. Se eu olhar para as ações do Poder Judicial ao longo dos tempos, dos anos, nós já tivemos muitos ilustres neste país. Nós, há muitos anos atrás, tivemos jornalistas presos por escreverem determinados artigos em condições bastante difíceis e complexas, mas que depois acabaram por ganhar os processos. Nós temos regularmente ações direcionadas a tentar as liberdades de muito cidadão, de muito jornalista, por usar e usufruir do seu direito de informar e de ser informado. E neste andar, não deixa de ser verdade que aparecem cidadãos a interpretar instituições com níveis de responsabilidade bastante referentes e bastante importantes. Portanto, as instituições em si têm este péssimo elemento como fotografia, o que não quer dizer que lá não apareça uma outra exceção. Então tem esperança, portanto, de que as continuo a acreditar que os angolanos estão a maturar, que os níveis de coragem começam a vir ao de cima, e que quem tem a responsabilidade de estar
gestão, diria assim, com a participação, com a presença em institutos de check and balance, dito de uma forma mais concreta, porque às vezes nem todos nos acompanham, de poderem fazer a fiscalização do funcionamento do Estado. O Tribunal Constitucional é um destes organismos a quem compete fazer o acompanhamento do cumprimento da Constituição para todos nós, para quem governa, para a Assembleia, para os empresários, para toda a gente. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa em espero, relação a este processo vindo do Tribunal Constitucional? Qual é a sua expectativa? Eu acho que alguma razão haverá para ele não ter sido já recusado, muito sinceramente. Porque o que se poderia ter passado há um tempo atrás é que ele pudesse já ter sido recusado. Mas eu vou-lhe contar a segunda história. A segunda história tem a ver também com um processo dirigido ao Tribunal Constitucional, o anterior a este. Como sabe, logo após as eleições, houve que tomar posse dos lugares nas instituições, que foi a nossa opção fazer. E quando se tomou posse, a presença numérica de determinados deputados dá direito de ocupação de determinados lugares. E o que aconteceu na Assembleia, o que é comum acontecer neste país, o partido de regime escolheu aquilo que lhe convinha e deixou vago aquilo que não lhe convinha, violando a lei. E nós recusamos ocupar os lugares no seio da Assembleia, até que a lei fosse respeitada. E ficamos quase 4 meses sem ocupar os lugares. Havia lugares na mesa da Assembleia, lugares nas comissões, lugares em uma série de localidades, de especificidades da Assembleia. Mas isso não é propriamente uma novidade, isso foi público. Não, estou-lhe a trazer esta questão. Pois. E remetemos a violação do regimento ao Tribunal Constitucional. O que aconteceu é interessante. A angolana, o Tribunal Constitucional percebeu que não tinha como desdobrar-se dessa situação. O assunto era tão objetivo, tão escandaloso, que aquilo que aconteceu foi, em determinada altura, internamente, alguém deve ter comunicado às estruturas da Assembleia que não tinham como negar aquela solicitação de verificação de constitucionalidade. Mas se eu lhe disser que até hoje o Tribunal não nos respondeu, vai ficar surpreendido. A verdade é que respondeu ao MPLA. E o MPLA rapidamente fez a cambalhota e acabou por fazer tudo aquilo que deveria ter feito no princípio, criou atrasos, criou inclusive as circunstâncias que nos permitiriam pôr em causa todas as leis que foram aprovadas e debatidas no período em que havia irregularidade da mesa, irregularidade dos órgãos. Foi muito bom senso, devo-lhe dizer, que nos levou a olhar para o futuro, também nestas circunstâncias, mas a verdade é que se repôs aquilo que era de direito e daquilo que estava escrito no regimento da Assembleia. Já foi uma atitude diferente daquilo que era habitual. Ainda assim me sobra a expectativa de ver os intérpretes deste tribunal e de outros, porque o exercício da justiça é fundamental para se ter uma Angola que todos sonhamos. O direito à justiça que todos têm, quando ele é falhado, quando ele não é respeitado, o dano vem para toda a gente. Eu perguntava-lhe... portanto, eu espero sim que os ilustres juízes do Tribunal Constitucional garantam a sua isenção e independência e acabem por olhar para a Constituição e fazer prevalecer o interesse nacional também neste processo. Do ponto de vista social e económico, eu perguntava-lhe, diante deste quadro que apresentou, que soluções é que a UNITA encontra? Vai continuar a queixar-se? Nós não nos temos queixado só, devo-lhe dizer. O que for. Nós temos estado a Mas que andar soluções muito... é que encontra e a quem é que tem apresentado essas possíveis soluções? Em todos os sítios, em todo o lado. Nós não abrimos mão de nenhum dos recursos que nós temos. Devo-lhe dizer que nós temos leis. E, portanto, nós olhamos para as leis que temos e, necessariamente, temos estado com este referente de funcionarmos dentro da legalidade e utilizarmos na legalidade os instrumentos todos que elas nos permitem utilizar. E nós temos, efetivamente, feito uma dinâmica múltipla. A UNITA é um partido que tem dimensões múltiplas de contacto com a sociedade. A sua presidência tem um específico espaço de comunicação, de mobilidade, de intervenção, o seu grupo parlamentar, a sua juventude, as organizações de massas, temos estruturas de antigos combatentes, temos, enfim, uma série de presenças a nível de todo o território e, acima de tudo, nós não temos deitado por baixo os braços no sentido da partilha com a sociedade sobre a nossa responsabilidade e o país que temos. A UNITA tem comunicado muito. Há quem nos aponta o dedo, que a comunicação não basta. A comunicação é importante. Nós temos o dever e a obrigação
da partilha, enquanto responsabilidade diria assim, da interpretação das missões que nós abraçamos. O deputado tem cumprido o seu papel na Assembleia Nacional. O deputado tem participado ativamente na melhoria dos conteúdos, na iniciativa parlamentar, tem ido ao encontro do cidadão. Nesta matéria, devo-lhe dizer que nós estamos a ver algum acompanhamento de alguns atos. Nós tivemos recentemente na província do Ambo, onde o deputado foi para as aldeias, foi para os municípios, dormiu lá, junto do cidadão, tomou contacto com aquelas realidades, veio com a sensibilidade da vida, dos desafios, das dificuldades e também dos elementos positivos que caracterizam a vida efetiva desta comunidade, deste país efetivo. Nós vimos logo a seguir o grupo parlamentar que está em maioria no Parlamento a ir para o Bié fazer uma coisa parecida. Eu espero que tenham dormido nas aldeias também. Eu espero que tenham dormido nas comunidades, que não tenham ido para os hotéis à noite, que tenham lá ficado para terem a mesma sensibilidade do desafio que nós todos temos, que é de servir o país. Mas são apenas alguns aspectos. Nós, quando participamos nas reuniões em que as funções nos obrigam, nós temos sido partícipes de contribuição positiva. Nós levamos envelopes com propostas, com soluções, com posturas, e nós temos dirigido isto para todo lado. O grupo parlamentar tem feito a mesma coisa. Nós temos debatido com as comunidades, temos andado nos municípios. Eu tenho cumprido fundamentalmente um grande programa no plano interno, que é o movimento pelos municípios a nível do país todo. Tenho andado nos municípios e tenho-me apercebido que é urgentíssimo, até por esta mobilidade, a realização do poder local. Porquê? Porque os municípios estão abandonados. É mesmo isto que eu lhe vou dizer. Chega-se a municípios de extraordinária importância estratégica e o município tem, permanentemente, duas instituições. Tem a administração, o administrador, e tem a polícia. Senhor Presidente, não tem desenvolvimento econômico. Vou ser forçado a fazer novamente a mesma pergunta. Diga. Diante deste quadro, que soluções é que a UNITA encontra para que sejam ultrapassados esses problemas? A UNITA propõe, participa, tanto a UNITA tem participado, tem apresentado propostas que nos caminhem, que nos coloquem nos carris do desenvolvimento, definitivamente na estabilidade, no combate efetivo à corrupção, modelos de governação eficazes. Nós temos participado. Trouxe por acaso. Trouxe por acaso. Trouxe por acaso. A UNITA tem um programa de governo. Mas nós não estamos no governo. Eu recordo-me não nos retira a responsabilidade de poder fazer sugestões. E nós continuamos a pensar que aquelas linhas fundamentais, ouçam-nos e vão lá verificar, porque sei que têm estes documentos do GIP que nós partilhamos durante a campanha eleitoral. São fundamentais para termos a boa Angola. E nós temos estado a fugir da reforma do Estado, da reforma da administração pública. Quando falou agora do combate à corrupção, eu lembrava-me, por exemplo, que foi nossa iniciativa, como sim, bem sabe. Sim. A lei de repatriamento de capitais é da iniciativa da UNITA. Os pedidos das comissões parlamentares de inquérito que trouxeram o combate à corrupção de forma muito específica continuam na gaveta da Assembleia, mas que hoje, se forem retirados da gaveta, têm especificidades que não foram nunca abraçadas no âmbito daquilo que é regulação, responsabilização, ir buscar aquilo que ainda não conseguimos agarrar. E, portanto, são iniciativas que a UNITA tomou. A FPU é uma contribuição extraordinária. Nós já lá vamos. Já lá vamos, mas é um exemplo de contribuição. Por que é uma contribuição extraordinária? Nós já lá vamos, dos maiores problemas que Angola tem é o partido-Estado. É o Estado partidário, dito de uma outra forma, em que o importante não é o bilhete de identidade. O importante não é sermos cidadãos nacionais. O importante são os interesses e os muros de caráter partidário. E aí temos as consequências todas que temos. Somos tratados de forma desigual e, portanto, todos estão em risco. E quando se atenta contra o chefe, já sabe o que é que se passa por aí. Hoje temos muitos jovens na cadeia, temos uma jovem que acabou de ser liberta simplesmente porque na internet acusou o presidente, e eu penso que não é por aí que nós devemos caminhar. Pois bem, vou recordar aos ouvintes. Nós temos contribuído a muitos níveis, mas não podemos abrir mão dos nossos direitos. O direito à manifestação, não tenho medo de o dizer, é uma opção que deve ser utilizada dentro dos limites que a lei nos confere, sempre que necessário. Nós já lá vamos. Vou só recordar aqui aos ouvintes que é nosso convidado hoje Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA. É a pessoa com quem então nós vamos continuar a falar. Está a falar do país, acho que terá falado o suficiente, mas eu também proponho que falemos um bocadinho do seu partido. Como tu gostas? Da situação atual do seu partido. Grande parte, ou seja, alguns partidos políticos no país estão a viver alguma crise interna.
Estou a falar, vou falar propriamente do PRS e também do MPLA. O MPLA, claramente que neste momento está a viver uma crise que Angola está a acompanhar. O mesmo se pode ver também na UNITA. Há também ou não há crise na UNITA? Não, a UNITA não tem crise. Eu posso lhe explicar com pormenores. Não, mas eu também, deixe-me que eu faça um enquadramento. Muito bem. Com a Fundação Jonas Savimbi, Adalberto Costa Júnior disse mesmo que esperava que esta fundação não servisse para instrumentalizar o próprio partido. Qual foi a necessidade de dizer isso? Deixe-me ir, sem fugir a nenhuma das suas perguntas, o que é que caracteriza a crise num partido político? Podemos até melhorar a abordagem para todos que nos acompanham, melhor percepção terem. O que é que caracteriza? Eu penso que pode-se dizer que há crise nos partidos políticos quando os seus militantes não têm espaço de participação, quando não têm voz. Ou quando existem divergências. Ou quando existem divergências profundas, fora dos órgãos ou dentro dos órgãos. E Isaías Samacuva, por exemplo, afirmou que as atuais lideranças da oposição, e a UNITA está no quadro da oposição, não estão a conseguir dar conta daquilo que são os anseios da população. Isso não lhe diz nada. É um direito de expressão de um cidadão que entendeu falar aquilo que falou. Agora, mas eu não concordo com ele. Isaías no que diz respeito à UNITA. Samacuva, a senhora Adalberto, não é um militante qualquer. Não é um cidadão qualquer. E daí? Tem direito a expressar a sua opinião. E, portanto, limitou-se a expressar a sua opinião. Eu volto à sua pergunta. A UNITA, e aqui é inquestionável, é um partido político que tem respeitado escrupulosamente aquilo que são os seus estatutos, a regularidade da legitimidade dos seus órgãos, que não é o mesmo de todos os outros. Quando me falou daqui de dois outros partidos, a UNITA vai a congressos regulares, plurais e democráticos, com múltiplas candidaturas. A UNITA tem um presidente legitimamente eleito em congresso, com os órgãos que representam a juventude, a Organização das Mulheres, eleitos regularmente também em múltiplas candidaturas em congressos democráticos. Nós temos muito orgulho em dizer que, inclusive, os órgãos que fazem a fiscalização eleitoral nos nossos congressos têm sido membros da sociedade civil, do corpo diplomático, jornalistas, enfim, isto é um orgulho que não todos podem dizer. E, portanto, só isto é a prova de que nós usufruímos de estabilidade democrática interna. Dizer também que os programas que o partido abraça são rigorosamente votados nos seus congressos. Adalberto Júnior está a presidir a UNITA com legitimidade democrática. O programa que a UNITA está a abraçar não é o programa do presidente, é o programa do partido, que foi levado à votação no seu último congresso e que é anualmente visitado. Mas há uma pergunta que não respondeu. Qual é a necessidade que teve de dizer, reagindo à Fundação Jonas Savimbi, de que esperava que esta fundação não venha instrumentalizar o partido? Não disse isso. Não disse isso. Essa expressão não é minha. De nenhuma circunstância. Eu sei o que disse e posso repetir. Pode repetir, por favor. Vou repetir sem nenhuma dificuldade, mas eu vou continuar. Eu vou continuar para dizer só para fazer que nós temos órgãos que têm a funcionalidade estável. A UNITA realiza anualmente reunião da sua Comissão Política, que é o órgão fora dos congressos, que tem a representatividade substantiva, que traz os membros da direção a um espaço nacional, onde se encontrem, e revisitam o programa do partido, e reatualizam os desafios com votação, quero dizer. E as votações são votações que no Congresso, para a eleição, e como são votações secretas. Portanto, não é de braço levantado que se fazem essas votações. Bom, nós temos os órgãos funcionais, tranquilamente. Bem, então vamos à fundação, que me fez aqui a pergunta. Angola tem quantas fundações? Tem uma série de fundações e, portanto, a Fundação Jonas Savimbi é algo que nós todos há muito tempo procuramos ver legalizada. E, portanto, fez parte, inclusive, também da minha proposta de programa estratégico, quando me candidatei à liderança do partido. Entretanto, a lei confere legitimidade exclusiva, e eu vou-lhe voltar a dizer, aos familiares, para poderem legalizar estes órgãos. E, portanto, nós reconhecemos, sem limites, que este é um direito dos seus familiares. Portanto, nós vimos surgir a Fundação Jonas Savimbi com um excesso de discurso político.
E, portanto, foi exatamente isso que me levou a manifestar a minha surpresa. Eu e muitos cidadãos, não fui só eu, achamos não normal surgir a Fundação Jonas Savimbi e com excesso de discurso público, com excesso de discurso político, com debate de conteúdos internos da UNITA. A UNITA tem órgãos próprios e, portanto, aquilo nos diz claramente que nós estamos com o pé no chão num país que todos os dias nos dá indicadores de que ainda não somos uma democracia plural, de que continuamos a ter interferências nos partidos políticos por parte das instituições do Estado, infelizmente. A pessoa que aqui, à frente sua, se encontra, foi alvo do combate sem limites, com todos os limites que possam existir contra Adalberto Júnior. Foi alvo da anulação de um congresso democrático por parte do tribunal que o legitimou. Isso nunca se tinha visto em Angola. É alvo permanente da censura nos órgãos de comunicação social públicos. Nunca foi entrevistado na rádio, na televisão pública de Angola. Talvez porque nunca tenha manifestado interesse. Acha que tenho que o fazer? Não. Olha, eu não lhe devia dizer isto, mas que iria expor um altíssimo responsável do país. Quando o cidadão ou o intérprete de uma instituição, para ir a um órgão público, tem que pedir qualquer coisa está mal. Eu estou aqui, vocês convidaram, vossas excelências convidaram. Eu tenho convites de todos os órgãos de comunicação social do país, eu não preciso de pedir ou de fazer instrumental aquela presença. Portanto, se eu por acaso amanhã, em circunstância específica, ligar para a televisão, olha, eu gostaria muito que me entrevistassem, até é possível que a televisão me entrevistasse, a título excepcional, preparasse a entrevista, ligasse primeiro para os sítios que ligam sempre para ter autorização e depois acabassem por fazer uma ação instrumental. Eu não estou para isso. Nunca neguei efetivamente um convite de uma pluralidade, de uma abordagem. Aliás, fomos tantas vezes para lá, por que razão não continuaríamos a ir? E eu espero, é a oportunidade de o dizer, faço votos que nós possamos virar essa página da censura na comunicação pública, faço votos que nós voltemos a ter tempos em que a pluralidade daquilo que são a realidade angolana possa estar representada nos seus órgãos públicos, porque é com o nosso dinheiro que são pagos os seus profissionais. As leis dizem que o tratamento deve ser igual e não é, e que todos tenham direito à informação e a ser informados. O que nós temos hoje é completamente vergonhoso e um atentado à deontologia de todos aqueles senhores. E, portanto, o senhor mesmo, jornalista, sabe que esta semana houve, pelo menos foi público, debates em que houve convites a determinados cidadãos que, por pertencerem a determinado escritório que fez críticas à sua excelência, foram impedidos de sentar na cadeira do debate. Jornalistas que, por terem manifestado opinião, foram excluídos da grelha de programas que tinham responsabilidade de realizar e, portanto, eu espero que se vire esta página rapidamente. Agora, o Presidente da UNITA é uma vítima da censura permanente. E, portanto, voltemos à questão da Fundação. Nós olhamos com alguma desconfiança, naturalmente, para esse excesso. Mas ainda não disse portanto, de que forma é que reagiu. Eu falei aqui... Não, aquilo que eu disse é que a Angola que nós conhecemos, que não é plural, não é democrática, que nos habituou às manipulações, tem a suspeita de que, de facto, este excesso de discurso político tenha, de facto, aqui as interferências. Mas essa desconfiança vem por parte de quem? De Isaías Samakuva? Olha que quem está a presidir? Esta desconfiança foi nossa e, pelos vistos, foi partilhada, porque aquilo que eu manifestei numa reunião de uma conferência que fiz foi extrapolada por muitos estratos da própria sociedade. Eu acompanho a imprensa e, portanto, infelizmente, e eu quero lhe dizer infelizmente, eu vi a mesma leitura por parte de muitos intérpretes da sociedade. Mas como é que acharam estranho Isaías Samakuva na liderança da Fundação em detrimento dos familiares, como sugeriu aqui? É legítimo os familiares poderem escolher quem entenderem para liderarem a Fundação. A UNITA tem um posicionamento e o Adalberto tem também uma opinião, enquanto Adalberto, cidadão, e o presidente da UNITA. Opiniões concretas sobre esta questão. Estamos cá enquanto presidente da UNITA. Exatamente. E, a UNITA, que é essa circunstância que está aqui. A UNITA tratou com o membro Isaías Samakuva no comitê permanente. Nós tivemos um comitê permanente em que estas questões foram abordadas e, portanto, como vê, naquilo que é a funcionalidade dos órgãos, nós tivemos a abordagem
substantiva desta matéria. Em termos públicos, também temos feito um claro esclarecimento. Nós entendemos que o patrono do partido é Jonas Savimbi. O patrono da fundação é Jonas Savimbi. Não faz sentido que o mesmo patrono seja utilizado para agredir um dos organismos que o inspira. Não faz mesmo nenhum sentido. É o que está a acontecer. Foi o que aconteceu nas intervenções públicas que os senhores acompanharam. Pois bem, ainda falando sobre o partido, Isaías Samakuva deu, mais uma vez, deu a entender, não falou como tal, mas abriu uma brecha de poder ainda concorrer ou fazer parte da liderança, ou liderar o partido. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que tem a dizer? Ver que eu me estou a rir aqui um bocadinho. A UNITA tem a definição daquilo que são as condições para o concurso à liderança nos seus estatutos. E eu tenho muito gosto em poder-lhe até enviar cópias dos estatutos que também conheço. Nós temos que também estatutos. conheço. Nós temos e eu estatutos. penso que, como sabe, os estatutos da UNITA definem uma série de questões para concurso e uma destas questões diz que o limite de mandatos ao presidente é de 2 mandatos. Não pode fazer o terceiro, tal como no Estado também existe. Foi uma adoção que a UNITA entendeu trazer ao partido, que foi alvo de muitos debates durante muito tempo. Há partidos que não têm este elemento e, portanto, todos conhecem estas realidades. Portanto, eu penso que esta questão, se por acaso o militante, o membro Isaías Samakuva acha que dentro das condições estatutárias pode concorrer, não há nenhuma limitação. Mas se não pode concorrer, os estatutos são muito claros. É impressão minha ou está a reduzir a pessoa de Samakuva a um simples militante? De maneira alguma. Eu estou apenas aqui a não querer ser, diria assim, trazer este elemento como um elemento que nos traz permanentemente preocupados ou à volta desta matéria. Estou aqui a dizer-lhe que entendi o surgimento da fundação de forma normal, tranquila mesmo. É mais uma fundação, embora nos diga bastante, porque é o mesmo patrono do partido. Portanto, é extremamente importante. Este ponto que levantou sobre os mandatos da UNITA assemelha-se a outros pontos também do país, de outros partidos políticos que também têm 2 mandatos, e com a Constituição, que também permite apenas que cada angolano... Por acaso não conheço outros partidos que tenham este espaço, ou melhor, conheço um que está ali, mas... Exatamente. Enfim, o partido que está a governar. É mesmo isto, é mesmo por aí. Tem também um limite de mandatos, mas já terá ouvido, já ouviu com certeza, que se está a falar na possibilidade de um 3º mandato. E este 3º mandato passaria, diz-se também, pela revisão constitucional. Como é que Adalberto Costa Júnior olha para esta situação? Está a falar do partido ou está a falar do país? Estou a falar... Porque se está a falar do partido, eu não me vou imiscuir nas questões... Olhando para bem. a Constituição... Sim, mas começou por falar do partido. Sim, eu quis que quem nos acompanha fique claramente com a certeza de que o presidente da UNITA não vai falar sobre o MPLA. Pois. O presidente da UNITA não vai falar sobre os problemas do MPLA. Estamos a falar da Constituição e a Constituição fala sobre o Presidente da República. Embora eu diga não vou falar das questões internas do MPLA, posso sobre esta matéria dizer que até uma obrigação constitucional hoje partilheia, os partidos angolanos têm uma obrigação constitucional de serem democráticos. Este é um elemento que a Constituição obriga. E neste desafio nós estamos bem. Os nossos competidores que estão a governar... Não é o mesmo que vê no MPLA? Nem de perto nem de longe. Qual foi o Congresso Plural que realizaram? Não tem este exemplo, não tem também esta experiência. E eu às vezes meio a brincar, que não é brincar, são recados que às vezes a brincar se dão também, digo, o trajeto é longo, é um processo de maturação, o abraço às democracias internas nos partidos. Pois bem, não querendo falar muito sobre o partido político, vamos falar portanto, venho a questão nacional, mas isto está interligado, é importante que os partidos todos sejam democráticos, porque um partido que não seja democrático não tem uma governação democrática, não é possível. Um partido que não tenha pluralidade no seu seio não pode governar em pluralidade. E estes são os motivos maiores dos problemas em que Angola se encontra hoje. Tem um partido que diz ter muitos quadros, um partido que, enfim, tem um número muito grande de anos de governação, mas que teima, resiste
a abraçar a plena democracia, e é bom para Angola, será bom para todos nós, o dia em que todos os partidos angolanos disserem somos democratas, praticamos legitimação dos mandatos, respeitamos esta legitimação, porque isto concorre para que possamos melhor servir o país, que é um país de todos nós. Então vamos à República. A Constituição da República é claríssima na limitação dos mandatos. E sobre esta matéria, este é um debate que tem recebido a nossa resposta. Nós nunca vamos apoiar uma alteração da Constituição para o crescimento dos mandatos presidenciais. Não vamos. Portanto, já o dissemos, não é novidade nenhuma. Também dizer-lhe que quem está hoje a governar não tem as condições para fazer uma alteração da Constituição. E, portanto, este é um assunto que está excluído completamente. Mas a UNITA tem defendido a revisão constitucional, pelo menos no que diz respeito à forma de eleição do Presidente da República. Nós não respondemos, não falamos sobre isso. Mas não é favorável a uma revisão para alterar o modo como se elege o Presidente da República? Nós temos dito que Angola carece com muita urgência de uma revisão da Constituição. E nós mantemos. Um dos motivos grandes dos problemas que temos é a Constituição, que é uma Constituição atípica, como todos se habituaram a ouvir dizer. E é atípica porquê? Porque esta Constituição atenta contra aquelas que são as liberdades plenas, aquilo que é o funcionamento comum da universalidade dos Estados democráticos e de direito. O Presidente da República, se quer, posso ir para esse fim, não fomos específicos nas propostas da revisão, mas temos sido bastante específicos a falar imensas vezes desta questão muito concreta. Nós, em Angola, não temos eleições presidenciais, como sabe, mas tivemos. E deixamos de ter. Porquê? Porque é que o cidadão perdeu direitos? Perdeu o direito de eleger o seu cidadão maior, aquele que confere. Sem dúvida. Isto foi uma regressão. Mas nós tivemos a oportunidade de, na nova, diria assim, na transição de liderança na nação, já tivemos uma revisão da Constituição. Mas uma proposta... E nesta revisão não houve uma melhoria de acréscimo de direitos a este nível, houve um afunilar maior. Uma proposta a este nível. A UNITA nós somos defensores plenos, e foi um assunto que foi prioridade na campanha eleitoral, da eleição direta do Presidente da República. Nós fizemos voz todos os dias, não metemos essa questão, não dissemos concretamente, mas durante o período da nossa campanha, nós diariamente dissemos que um dos grandes problemas que Angola tem resultam da ausência da eleição direta do Presidente da República. Razões para esta afirmação. Quando alguém não é eleito de forma direta, não sente a responsabilidade, não é, diria assim, fiscalizado diretamente sobre a sua conduta, a sua responsabilidade efetiva, plena, não vai ao Parlamento quando há necessidade de fazer interpelações, não responde aquilo que são as preocupações essenciais do cidadão de forma direta, está escondido. E aquilo facilita a continuidade da ausência de sensibilidade perante os problemas. Depois é um problema de legitimidade efetiva. Mas eu pergunto, uma proposta a este nível, nas vésperas das eleições de 2027, a UNITA subscreveria a alteração neste sentido? A UNITA defende efetivamente uma revisão da Constituição por várias razões, eu posso ser específico, sem dúvida que esta é uma delas. Nós somos defensores da eleição direta do Presidente da República, porque ela vem trazer uma responsabilização direta e uma melhoria da interpretação da função perante o cidadão. Quem não foi eleito diretamente não tem noção da responsabilidade direta, e por isso o Presidente não vai à Assembleia. Este é um deles. Nós defendemos a necessidade da alteração da Comissão Nacional Eleitoral. Nós somos defensores da existência de um Tribunal Eleitoral, que tenha um formato que se distinga daquilo que é hoje um efetivo Comitê de Especialidade Partidário na CNE. A legitimidade do poder político é algo extremamente sério. E quando um partido adquire o direito de governar, ele deve adquiri-lo através de um processo de rigorosa transparência, de absoluta democracia. E não é isto que ocorre hoje em Angola, porque nós temos hoje, na Comissão Nacional Eleitoral, representantes partidários em número desequilibrado que interferem naquilo que é a transparência eleitoral.
Nós entendemos que cada partido com assento parlamentar deve ter um representante e apenas um representante, e que deve haver paridade nesta representação. A nossa visão é bastante distinta daquilo que temos hoje. E repare só, dos erros que nós temos, diria, do formato completamente errôneo e de termos um partido-Estado na governação, que desde 2022 nós ainda não tivemos a adequação às eleições na representação da CNE. Porque não concordamos com o modelo, mas é o modelo que existe hoje. É a lei que regula hoje o funcionamento daquele órgão, mas não é respeitado. O partido que tem hoje uma maioria na Assembleia retarda a atualização desta representatividade. Porquê? Porque perdeu votos, perdeu lugares e não tem como aumentar a sua representatividade, que é aquilo que defende. É aquilo que está a defender. Diminuiu o número de votos, mas quer aumentar os representantes na Comissão Nacional Eleitoral, porque é um órgão de caráter partidário substantivo, que eles encontram como fundamental para a manutenção de poder. É a questão que envolve, infelizmente, também o Tribunal Constitucional. Quando diz que a UNITA não apoia, quando diz que a UNITA jamais iria votar a favor... Mudança da lei de terras, eu continuo a falar-lhe de uma série de questões. Por favor, a questão da Constituição com o intuito de um possível terceiro mandato, como se tem estado a aventar essa possibilidade, recolhe consenso de todos os deputados da UNITA nesse sentido, é que o grupo parlamentar da UNITA não é constituído apenas por militantes da UNITA, existem deputados do Bloco Democrático, da sociedade civil, a Frente Patriótica toda. Que garantias é que tem de que os deputados todos da UNITA votariam no sentido que aponta aqui? Contra uma possível alteração constitucional neste sentido. Muito obrigado por ter partilhado com o país que a UNITA nunca será partido-Estado. Adquirindo o direito de governação por via democrática, nós somos absolutamente, garantidamente distintos daquilo que está a fazer hoje quem nos governa. Mas está a falar da UNITA, estou a falar dos deputados que lá estão. É exatamente isto que eu falo. E motivo? Pela pluralidade que representa hoje a nossa representação parlamentar, pelo formato com que nós fizemos a nossa campanha eleitoral, pela prova dada ao país de que nós sabemos trabalhar com os diferentes e sem grandes problemas. Repare, a UNITA hoje tem no seio da sua bancada parlamentar membros da UNITA, membros do Parajá, membros do Bloco Democrático e membros da sociedade civil. 4 representatividades. Não há conflitos. As opiniões são ouvidas, os grupos parlamentares ou o grupo parlamentar reúne com regularidade, debate, posicionamento e, portanto, procura consensos. Isto não tem sido um exercício impossível de realizar e, portanto, é algo que nós temos praticado normalmente. Lembra-se de ter dito aqui na Rádio Essencial, lembra-se de ter dito aqui na Rádio Essencial que há um saco com dinheiro para corromper alguns deputados, lembra-se? Sem dúvida, e ouvimos a toda hora. E este saco, por exemplo, que foi o próprio presidente da UNITA, disse aqui na Rádio Essencial... Da UNITA e não só. Não receia que com esta possibilidade de um terceiro mandato, por exemplo, possa surgir novamente? Corromper determinados deputados para obter um voto. Eu penso que cada deputado está obrigado a uma postura, primeiro a disciplina, ali no âmbito daquilo que decidiram defender. Os deputados fizeram campanha eleitoral. E a campanha eleitoral foi feita em base a um programa de governação. E este programa de governação tem aspectos institucionais, tem o modo como nós também queremos propor a revisão da própria Constituição, que não envolve o aumento dos mandatos. Portanto, os deputados, em coerência, estão obrigados à oposição a estes modelos de reforço do autoritarismo e dos riscos de nos aproximarmos mesmo de uma ditadura na governação. Portanto, o deputado que está sob a bandeira da UNITA na Assembleia Nacional deve ser um rigoroso defensor da democracia. Mas também deve agir em consciência, não é? Deve também, ora bem, ajudou-me, era o que eu vinha a dizer a seguir, deve também ter um rigoroso respeito por um cidadão que o elegeu. E aqui deve agir em consciência, no sentido de saber que aquele mandato foi-lhe dado por causa daquele programa. O cidadão não está a atribuir-lhe o direito de ele votar em desobediência ao programa que ele jurou defender. Depois eu estou convencido... Mas acredita que isso seja assim tão linear como defende aqui? Eu
tenho que acreditar, naturalmente. Eu tenho que acreditar, até porque são meus colegas, tenho que acreditar porque fazemos debates sobre isto, muitas vezes, mas quero lhe dizer que este é um risco que eu penso que nós não corremos. Não corremos, e um dos aspectos que provavelmente possa também levar o deputado a cautelar-se é que o cidadão está muito maduro. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o deputado que puder eventualmente incorrer vai se ver com os cidadãos. Completamente, que cobram. O grupo parlamentar... A fiscalização do cidadão hoje exerce sobre a oposição fortemente, sobre cada um de nós. E eu penso que isto é algo que nenhum deputado desconhece. Então eu penso que este elemento está excluído da sua possibilidade. Pois, eu vou lhe perguntar mais uma vez, o grupo parlamentar da UNITA na verdade, a Frente Patriótica Unida tem o Bloco Democrático, o Para Já, e vamos falar destes. O Bloco Democrático, se não concorrer às próximas eleições, vai ser extinto. Qual é a estratégia que a UNITA tem no quadro da Frente Patriótica Unida neste sentido? Vamos falar primeiro do Bloco Democrático. Já se aventa a possibilidade de puxar o Bloco Democrático para uma coligação? Meu caro jornalista, é uma pergunta de direito, mas que não tem resposta ainda, porque está muito antecipada nos tempos. A UNITA terá um congresso no próximo ano. E não é surpresa para ninguém, esta questão é uma das questões que vai ser discutida no congresso. E, portanto, mas qual é a sua visão enquanto presidente da UNITA? Apoia? Eu sou um firme defensor da Frente Patriótica Unida, como sabe. E, portanto, nós vamos continuar a defender este movimento, este abraço comum de uma ampla frente democrática para a alternância do poder político. Com os meus companheiros continuamos a estar em sintonia no pensamento. As estratégias, elas vão acabar por ocorrer sem nenhuma dificuldade, mas também lhe posso acrescer algo, se quer que lhe diga, vou-lhe facilitar. Nós temos a Frente Patriótica Unida no contexto em que fizemos a campanha eleitoral, mas nós temos hoje muito pedido de muita instituição para entrar na Frente Patriótica. Disse inclusivamente muitos partidos políticos também. É verdade, personalidades, partidos, organizações várias, e portanto não está excluída a necessidade de nós termos que rever os formatos, sempre na lógica de mantermos a estratégia da frente. Portanto, eu dizia... é nossa opção manter hoje e manter amanhã. Dizia que esta semana, ou há 2 dias, qualquer coisa mais ou menos isso, disse que estava convencido de que desta vez o Para Já Servir Angola será legalizado. Permita-me aqui essa expressão. Este namoro com o Para Já Servir Angola decorre de que é que quando o Para Já for legalizado, na verdade vai ser um partido que vai concorrer com a UNITA, ou não é esta a visão? O Bloco Democrático está legalizado. Exatamente. E qual foi o problema que aconteceu? Nenhum. Mas eu refiro-me... eu refiro-me porque... Nós não podemos excluir nenhuma opção em termos do futuro. Eu acho que os partidos devem ter a liberdade de debater com os seus membros as opções. Repare que a pergunta que me fez não podia ser respondida por mim. Aquela que vai ser a posição da UNITA não é a posição do Adalberto sozinho. Nós temos órgãos a quem deve ser solicitado espaço de debate para decidir questões como esta. Tal como a Frente Patriótica Unida foi uma votação no Congresso, se não sabe, é bom até partilhar, foi uma votação no Congresso, porque muita gente às vezes não sabe, reafirmada nas comissões políticas a seguir, e portanto isto traz-nos uma legitimidade e uma tranquilidade absoluta em estarmos a cumprir um programa que foi sujeito efetivamente à opinião dos membros. Faço-lhe essa pergunta porquê? Porque é conhecida a intenção de Abel Chifukuvuku em aspirar à presidência da República. Sempre deixou claro isso. Daí que colocar a questão se a presença do Para Já Servir Angola, no caso na FPU, não seria um risco. Bom, aquilo que é efetivo, é sobre isto que eu vou falar, é que nós não temos tido problemas no âmbito daquela que é, por um lado, a responsabilização específica de cada um dos membros da Frente Patriótica Unida e, portanto, o Abel, o Filomeno, o doutor Abel, o doutor Filomeno, o presidente da UNITA, não têm tido problemas de coexistir neste espaço de complementaridade. Portanto, estes são desafios grandes, mas nós temos tido a maturidade de identificar um bem maior. E aqui é o que se passa, efetivamente.
nós, conhecendo com muita profundidade o conteúdo das leis, e é por isso também que formatamos, a Frente Patriótica Unida surgiu por muitas razões. Surgiu porque os angolanos têm uma má experiência de uma governação exclusiva de um partido-Estado. E os angolanos manifestaram uma vontade enorme de ver uma frente política, a coexistência de objetivos complementares para nos levar à alternância política. Nós fomos de encontro a esta vontade da maioria dos cidadãos com quem contactamos. Também coincidiu com a nossa visão, mas não foi só por isso. Nós lemos as leis, nós não temos leis democráticas e em Angola é possível aceder-se à governação, é possível ser presidente da República por ter só mais um voto numa eleição do que qualquer outro partido. Mesmo que não tenha uma maioria parlamentar. Olhe para este inconsenso. Eu vou-lhe trazer este caso. Convido, inclusive, a quem nos acompanha. Nem todos se aperceberam deste pormenor, mas a lei eleitoral que temos permite que o senhor Presidente da República se torne automaticamente presidente numa eleição que tem características de ser eleição parlamentar. Portanto, são eleições para o Parlamento. Fica Presidente da República o primeiro nome do partido que tiver mais um voto que qualquer outro. Mas se existir uma qualquer coligação pós-eleitoral que tenha uma maioria na Assembleia distinta do partido deste presidente, ele continua Presidente da República pela lei. Isto traz alta instabilidade. Estas são outras das razões que eu aqui trago da absoluta necessidade da revisão das nossas leis. Mas que tipo são de instabilidade fatores nesse sentido que aponta? Qual seria o tipo de simples. instabilidade? Veja o que é a impossibilidade de termos na Assembleia uma moção de censura, que também não é prevista. A lei não permite. O regimento da Assembleia não permite. Então, que governação nós podemos ter? Que estabilidade nós podemos ter com alguém que não tem substrato de maioria na Assembleia, mas que é presidente, e um presidente nos termos em que, no caso de Angola, é um todo-poderoso sobre a terra, que nomeia todos, que não é uma verdade. Mas não é uma verdade, cenário, que tipo e de este cenário não propriamente se é que iria conjuga acontecer? para a estabilidade. Daí o nosso convite para a necessidade de revermos a nossa Constituição. Porque chamamos-la típica exatamente por isso. Mas eu vou trazer um outro dado, que é um dado absolutamente universal, a reprovar totalmente o nosso sistema. Como é que se podem eleger dois órgãos que se complementam, que se devem fiscalizar com o mesmo boletim? Eu estou aqui a fazer perguntas muito sérias. Estou a convidar os académicos, estou a convidar os juristas, estou a convidar todos os angolanos a perceber-se do golpe constitucional que representa estas opções que o partido de maioria fez na nossa Constituição. Em Angola, vai-se para uma eleição geral e com um único boletim elege-se a Assembleia Nacional, que é o poder legislativo, e elege-se o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo. Então eu pergunto, como é que um boletim exerce dois órgãos que se fiscalizam e que se devem complementar? Isto é a negação total. Este é o fator da instabilidade. Eu estou-lhe só a trazer elementos substantivos para que todos percebam que a revisão da Constituição é interesse nacional. É um interesse pela estabilidade. É um interesse pela boa governação. Não tem nada a ver. É um erro quem pensa que falar de revisão é falar de terceiro mandato. Não tem nada a ver uma coisa não era com o a terceiro outra. mandato. Eu perguntava, Ainda bem. eu perguntava-lhe se em 2000, nas vésperas das eleições, houver uma revisão constitucional neste sentido, se a UNITA apoiaria. Era essa pergunta que estamos a falar disso a toda hora, meu caro jornalista. É o que eu lhe perguntei, que não respondeu. Nós, muito provavelmente, vamos avançar com uma proposta de revisão. Deus. Talvez isto possa ajudar, não é possa, seguramente vai ajudar o cidadão a posicionar-se, a esclarecer-se, a fazer opções, a participar na vida pública, porque nós incentivamos permanentemente o cidadão a não se distanciar daquilo que é a nossa realidade, a ter permanentemente o seu lugar ocupado com a responsabilidade que tem específica, antes que possa ser ocupado por outro, pode ter até menos responsabilidade do que ele, mas que a causa de todos nós diz-nos respeito a todos e todos devem participar. Então eu penso que lhe fui bastante claro. Eu concluo ainda. Dizia-lhe eu que a UNITA terá um congresso no próximo ano e o congresso vai debater seguramente as opções para o seu futuro, inclusive definir quem vai ser o presidente depois do Congresso, definir qual vai ser o seu programa, a sua estratégia eleitoral. Portanto, tudo isto vai ter que se definir no Congresso. E nós abordamos e vemos esta questão com muita tranquilidade.
esperando eu que o Congresso da UNITA acabe por ter também aquilo que tem sido sempre pluralidade de candidaturas. A UNITA também o Bloco Democrático terá a sua convenção. Exato. Não é congresso, não se chama assim, mas é como se fosse onde Congresso, vai fazer o mesmo tipo de auscultação aos mandatos das suas lideranças. É um partido absolutamente democrático. Aquilo que nós estamos a ouvir, e eu espero, não lhe respondi ainda, o para já, espero que seja legalizado, porque é um direito que tem, e não vemos qualquer problema no dia em que o for, realize também o seu congresso. Vão ser os militantes quem vai definir estas estratégias que quis ouvir de mim e que não me competem aqui trazer, porque estas são posições específicas dos órgãos representativos de cada uma destas entidades aqui citadas, mas as suas lideranças olham com muita tranquilidade para o aspecto da continuidade da FPU e para a questão de que vamos continuar a trabalhar juntos. Eu pergunto-lhe, em 2000 e hoje também voltou a dizer isso, que a UNITA saiu vencedora nas eleições de 2022 e, entretanto, foi declarada derrotada. Muitos angolanos nessas eleições de 2022 depositaram confiança, sentiram-se defraudados, inclusivamente, pela forma, permita-me aqui a expressão fácil, como a UNITA ou o seu presidente aceitaram aquela situação, os resultados. O que é que garante que em 2027, digo, caso a situação se repita, o posicionamento da UNITA não venha a ser o mesmo? O que defendeu na altura é que teve de manter esta posição para evitar que houvesse sangue. Meu caro jornalista, os processos eleitorais em Angola têm sido terrivelmente desafiantes. Há muitos anos que os acompanhamos e abordo esta questão de forma idêntica às outras, mas com muita seriedade, porque é uma questão central da nossa vida política e daquilo que é a legitimidade do espaço público, do espaço da governação. Nós, em 2022, não temos dúvida nenhuma de que ganhamos as eleições. Nenhuma dúvida sobre esta questão. Não foi um processo fácil, como afirmou. Foi um processo longo. Nós utilizamos todos os instrumentos que a lei nos permitiu para contestar aquilo que a CNE fez. E, portanto, isto não foi um processo simples. Foram 30 dias de batalha judicial, de contestação, de lutas, e chegamos ao limite legal que as leis nos permitiam. A UNITA não podia e, portanto, fazer mais. Para além a UNITA usou, e portanto é bom mesmo que tenha colocado essa pergunta, me permite esclarecer, a UNITA usou toda a litigância possível que poderia utilizar. E a única coisa que faltava era partir para a ilegalidade dos atos. E a UNITA recusou ir para a ilegalidade dos atos. Então, só isto. Há cidadãos em Angola, e que me acompanhem com muita responsabilidade, que acham que a falta de democracia deste nosso regime não vai permitir transições democráticas no nosso país, infelizmente. E há muito jovem também que pensa desta forma. Então está a concluir que caso se repita essa situação em 2027... Permite-me concluir o meu pensamento. Dizia eu que, infelizmente, há muito jovem, há muito cidadão que tem esta visão e esta leitura, com o qual eu não concordo. E aquilo que nós fizemos e estamos a fazer é o fazer melhor. Há cidadãos que continuam aborrecidos, zangados, e que nos abordam, e que dizem que continuam zangados. Porquê? Porque continuam a pensar que só por uma revolução de rua se pode fazer a transição do poder político. Não é esse o caminho. Não é esse caminho. Este mesmo cidadão, muito provavelmente, no primeiro tiro, na primeira morte, nas primeiras consequências, acusa o responsável político que o dirigiu para este tipo de ações. Como também já estamos habituados a ver. Nós estamos a fazer um caminho refletido. Não é por nada, mas eu quero lhe dizer que nós estamos a fazer debates muito abrangentes, que têm trazido muita maturação nos círculos onde os estamos a fazer, no sentido de não ficarmos apenas nos debates, de levarmos aquilo que são alterações deste Estado totalitário para um Estado democrático. Aquilo que fiz mesmo hoje é uma intervenção fortíssima para trazer aos carris da democracia um regime que se está a desviar dela. Mas vamos de forma muito concreta e muito específica. Nós estamos a fazer um debate amplo com a sociedade angolana, com as academias, com os intérpretes plurais desta sociedade, exatamente
como é que é possível fazer transições democráticas com esta realidade. E dos debates saem realizações de factos, de atos. Mas como é que vai ser possível? Como é que vai ser possível? O impeachment ao Presidente da República foi algo que não foi fácil realizar. E eu creio que foi a primeira vez em Angola que um partido político levou ao Parlamento um conjunto de provas, um documento substantivo que em qualquer democracia teria levado à destituição do Presidente da República. Acreditou em algum momento que esse processo teria pernas? Este processo não está ultrapassado. Este processo continua a ser real, a ser efetivo. Este processo pode ser retomado em qualquer momento, com substância complementar. E, portanto, é uma contribuição à democracia. É algo que nunca foi feito. É um convite à maturação do cidadão angolano. É preciso muita coragem para fazer aquele ato, quero lhe dizer. Muita coragem. Aqueles conteúdos, em qualquer país, levariam à demissão do Presidente da República. Porque ali há uma ilimitada quantidade de provas que levam à prova da violação da Constituição. E, portanto, nós vamos continuar a trabalhar na defesa da legalidade. Também estamos a tentar organizar-nos melhor. Estamos a ver se chegamos à altura das próximas eleições e temos uma melhor observação eleitoral. Estamos também a trazer o cidadão a uma consciência de participação mais ativa. Somos parte deste processo todo. Compete-nos a nós, junto do cidadão, trazermos o debate, ativarmos a sua percepção dos desafios. Porque os extremismos... O posicionamento que a UNITA teve em 2022 não terá afastado muitos apoiantes? Não. Eu posso lhe afirmar, posso lhe aqui até partilhar, nós há um ano realizamos jornadas parlamentares em Malães. E uma das instituições que nós convidamos, e é uma boa prática da UNITA, nunca faz este tipo de atos isolado, internamente, apenas com instituições do partido. Convida a sociedade, convida uma série de instituições de fora para vir para um debate interno. Provocação, inclusive, são solicitadas. Visões distintas. Nós tivemos um interlocutor ilustre, que foi dos que foi consultado, porque nós fizemos uma ampla consulta pós-eleitoral. Quando decidimos ir para as instituições, a UNITA teve delegações que auscultaram um cidadão de norte a sul do país, de A a Z. Sentámos-nos com a academia, com igrejas, com cidadãos simples, enfim, uma série de gente, onde fomos fazer uma leitura do que é que o país tinha como visão da construção do futuro. E o país, na sua maioria, tinha como visão de futuro a participação e o fazer melhor do que a revolução e a violência. E portanto, este cidadão que esteve connosco nas jornadas parlamentares, disse-nos nas jornadas, fui consultado. Felizmente, fui daqueles que fui consultado. E fui contra. Não era favorável a presença nas instituições, completamente contra. Eu hoje posso vos dizer aqui que os senhores fizeram bem. Mudei a minha opinião. Achei que a vossa presença, apesar de alguma visão de insatisfação, que é muito natural, o cidadão angolano hoje é altamente penalizado, num país que tem tudo. Não é fácil um jovem que está num país com a potencialidade que Angola tem, viver a realidade que Angola lhe obriga a viver. E nós também pagamos o preço destas consequências, de uma má governação, de uma falta de esperança. E depois, muita gente não consegue colocar um horizonte de mudança e de esperança para a sua própria vivência. Nós estamos a cumprir o nosso papel da melhor forma que podemos fazer. Estamos a auscultar regularmente o cidadão. Temos um grande espaço de proximidade. Eu quero lhe dizer que quando o presidente da UNITA vai para os municípios, que é um seu programa fundamental, nos municípios contacta todas as instituições que ali se encontram. Quando chego ao município, visito as autoridades que ali se encontram. Cumprimento-as. Tenho a oportunidade de partilhar com elas visões institucionais, aspectos bons, aspectos maus. Visitamos administrações, visitamos comandos da polícia, visitamos cidadãos, autoridades tradicionais, mas temos sempre um espaço que hoje é a porta fechada. Isso nas 18 províncias? Sim. Em 2027 já serão 21 províncias. Muito bem, 2027. Mas para lhe dizer que nós temos partilhado com o cidadão a nossa visão e temos auscultado a visão do cidadão. Hoje não é assim tão ampla aquele grupo de quadros de angolanos que com direito
não gostaram, que criticaram, diminuiu substantivamente. Mas nós também temos muita coisa para melhorar. E nós temos que saber abordar o cidadão, ouvi-lo e fazer melhor. Pois, eu disse em instantes que a UNITA está a preparar-se, tem estado a preparar-se, a conversar com a população. Em 2027, aliás, a partir do próximo ano, muito possivelmente, o país vai contar com 21 províncias, com o novo figurino geográfico, político, administrativo, digo. Como é que a UNITA está a olhar para esta nova realidade? Bom, como é comum e sabe bem, a UNITA votou contra. E a UNITA manifestou-se absolutamente contra esta instrumentalidade daquilo que é a gestão, diria assim, do nosso todo território nacional. Nós entendemos esta divisão político-administrativa com um exclusivo intento, retardar a realização das autarquias locais. Não teve nenhum outro motivo. Quando terminou a desculpa infantil de que não há realização das autarquias porque faltam as leis, isto nem as crianças acreditam. Não há a lei toda aprovada porque o partido de regime não quer realizar esta lei. Peço perdão não quer realizar as autarquias. Peço perdão pela indelicadeza. Chamou atitude infantil ou resposta infantil por parte de quem? Por parte de todos aqueles que apoiam este tipo de ações, com todo o respeito. Vir a público permanentemente, anos atrás de anos, e indicar que a realização das autarquias não se faz, porque não temos leis. Eu ouvi no Conselho da República um colega daquele órgão um dia dizer mesmo isso, lá no debate. Nem as crianças acreditam nestas desculpas. Já não é possível continuar a dá-las. E eu partilho aqui algo bastante interessante. No início deste ano, nós fizemos a abertura do ano político, dia, creio, 5 de fevereiro, a UNITA fez-lo em Cabinda, e o Partido de Regime fez aqui em Luanda. E o presidente do Partido de Regime reafirmou, efetivamente, que não havia realização de poder local porque os deputados continuavam a não aprovar o pacote legislativo eleitoral. E na Assembleia Nacional, no mês em que isto foi feito, ouvi o presidente do grupo parlamentar deste espaço afirmar que, já que o presidente da República está a colocar na responsabilidade dos deputados a conclusão do pacote, nós, deputados, vamos concluir o pacote. Foi demitido em menos de 10 dias. Portanto, tem aí uma boa resposta de que não temos autarquias por razões de estratégias partidárias, com todas as consequências do atraso que o país tem por consequência. Não há desenvolvimento se nós não tivermos a realização das autarquias. Não há pluralidade efetiva democrática se nós não tivermos um poder local legítimo, autónomo, complementar ao poder central. Se o pacote não for aprovado, e, portanto, mas eu acontecer? Posso continuar. Vou-lhe dar uns dados interessantes para poder provar a incongruência de quem está hoje sentado com a maioria na Assembleia. Repare, nós tivemos as eleições e no pós-eleições nós continuamos a ver a bancada que tem a maioria a afirmar que o pacote não está completo, falta uma lei, falta uma lei, falta uma lei. Foi o que todos ouviram, penso que o senhor jornalista que está a entrevistar a lei também ouviu. Da institucionalização das autarquias locais. Muito obrigado. O que é que aconteceu quando nós tivemos o debate efetivo da clarificação desta questão? Quando surgiu a primeira proposta de levar à Assembleia no plano da aprovação na generalidade da lei da divisão político-administrativa, o presidente do grupo parlamentar da UNITA perguntou ao partido maioritário que está lá, que se encontra no Parlamento: digam-nos então qual é o vosso compromisso para a realização das autarquias. Digam-nos então quando é que vamos aprovar a lei que falta. E saiu o expediente, creio, irrefletido, imediatamente rápido, de que não faltava nenhuma lei. Eu creio que o cidadão que me está a ouvir também acompanhou. Portanto, repare, faltava uma lei no pós-eleições. Mas em determinado momento, como o argumento se tornou completamente impossível de continuar a ser defendido, saltaram para uma outra estratégia que viola a Constituição, viola o respeito ao cidadão, viola a responsabilidade política. Por quê? Porque já estávamos num ciclo legislativo novo, estávamos neste ciclo legislativo a ouvir repetidas vezes que faltava uma lei e nos foi dito que as leis todas
já não estavam como referência porque o ciclo era novo. E, portanto, o novo ciclo esgotava a importância das leis anteriores. Portanto, nós vamos de argumento em argumento que não levam em consideração nem responsabilidade política, nem responsabilidade pessoal, nem eticamente, nem moralmente. Portanto, isto é um verdadeiro escândalo. É uma postura de costas totalmente viradas contra o interesse dos cidadãos. Em função de quê? Da manutenção do poder político a qualquer preço. E, portanto, estou-lhe a continuar a responder a questão do aumento das províncias. Com as prioridades que Angola hoje tem. Onde é que Angola vai buscar recursos? E não são só financeiros. Onde é que Angola vai buscar recursos para esta multiplicação do poder local? Não aumentaram só as províncias, duplicaram-se praticamente o número de municípios. Então não há coragem para fazer o poder local em 184, ou melhor, em 164, desculpe. Em 164 municípios não há a coragem de realizar eleições. O partido que assim defende tem uma outra postura. Acha que quando houver eleições não devem ser simultâneas em todos os municípios, que este é um outro elemento que o cidadão não deve esquecer. Manter este partido no poder é ter a Angola adiada continuamente, eternamente. Porquê? Porque tem medo do voto do cidadão. Tem medo da fiscalização de proximidade do cidadão. Não defende, efetivamente, a transição ou a partilha de poderes com o poder autónomo. Este é o verdadeiro problema. Esta ditadura quer manter-se a qualquer preço. Não faz em 164, quer fazer em 326, que foi aquilo que a lei aprovou. Isto prova claramente que estamos a ser todos transportados por programas artificiais de adiamento da realização do Estado. O Estado deve realizar-se na sua plenitude quando ele serve o interesse do cidadão. Mas o que é certo quando ele é proporciona estabilidade, desenvolvimento, bem-estar, felicidade dos seus cidadãos, dos seus filhos. E é exatamente esta fotocópia, esta radiografia, que não representa a Angola de hoje. O angolano não está a viver num país de felicidade. O angolano passa mal, o angolano está no desemprego, o angolano vê o seu Kwanza sem valor, o angolano tem problemas graves e sérios. E o partido de regime, hoje, felizmente, não consegue mais continuar a iludir o cidadão. A extensão, diria, para a duplicação dos municípios, para o aumento das províncias, vai obrigar a construção de infraestruturas. E pergunte-se só a própria quanto UNITA vai custar. Vai ter de se redesenhar. Quanto vai custar? Vai custar a todos nós. Uma multiplicação dos esforços. Muito sinceramente, nós temos outras prioridades. Esta não é uma prioridade para o país. E nós temos que ser mais sérios. Portanto, está mais do que claro que este partido deve ir para a oposição. E deve ir para uma oposição por via democrática. Não por uma revolução sanguínea, como alguns possam defender. A verdade é que o cidadão está maduro hoje. Adalberto Costa Júnior, eu vou colocar esta questão. No fundo do seu âmago, acredita que vai ser por via democrática a transição política neste país? Eu acredito que nós não vamos repetir aquilo que aconteceu em 2022. 2022 foi uma grande escola sobre atuação, sobre aquilo que nós vamos ter que melhorar no sentido de podermos reivindicar aquilo que são os direitos e aquilo que é a verdade e a transparência eleitoral. Temos estado a trabalhar para isso, dentro e fora do país. Há uma lei de vandalização dos bens públicos que foi aprovada. Acredita que com esta lei que foi aprovada agora, a UNITA não estará limitada a realizar os seus atos que normalmente tem estado a fazer, sendo que em algumas situações surgem militantes militantes, outras pessoas com os ânimos exaltados e que podem colocar em causa, não é? Ou levar a UNITA a cair na alçada desta lei. Não pisa na casca de banana que o regime nos está a colocar à frente. O regime está a querer meter no subconsciente dos cidadãos que a lei de vandalização tem a ver com as manifestações e com os direitos políticos dos cidadãos. E, portanto, a partir da altura, eu gostava de responder a sua pergunta porque é muito séria. Exatamente. Esta pergunta é muito séria. Mas é a circunstância em que geralmente essas coisas acontecem, não é? Por isso eu queria que me permitisse a resposta muito direta e simples e objetiva a esta questão, que é mesmo muito séria. Esteja à vontade. O regime está assustado.
E o regime está a tentar armar-se de expedientes jurídico-legais, e não só, para limitar os direitos dos cidadãos. E com o mesmo objetivo que eu disse aqui. Hoje o regime não tem programa de governação efetiva. O programa superior é a manutenção do poder. E é por causa disso que no seu programa de governação viola muitas vezes a Constituição, na sua prática do dia a dia, viola em atos e em ações aquilo que é transparência, governação responsável, prestação de contas, e atenta, inclusive, contra direitos e regalias, e não só do cidadão, mas tudo isto para retardar e continuar a manter o usufruto da forma que o faz do poder político. E, portanto, eu não quero pisar na casca de banana que nos é regularmente colocada para nos fazer pensar que o cidadão que se manifesta agride a Constituição. Não, o cidadão que se manifesta respeita o direito constitucional. Onde é que está dito que as manifestações que a UNITA promoveu criaram atentados ao património público? Não está dito em nenhum sítio. Nunca foi feito. Pelo contrário, as manifestações que a UNITA promoveu correram sempre de forma pacífica, estável, com a exceção daqueles casos onde elas foram impossibilitadas, aqueles choques do início destas manifestações, onde as forças de defesa e segurança se comportaram de uma forma que violaram a lei e que hoje foi alvo de uma reflexão minha muito séria. E eu trago para aqui esta reflexão. Não é aceitável, em Angola, que os titulares do poder político e de alguns órgãos interpretem a sua função em conveniência partidária. Não é aceitável que se utilize a polícia para fazer repressão sobre cidadãos que apenas chamam aos direitos constitucionais. Não é aceitável que, quando não é o partido do regime que pede uma manifestação, seja recusado, sejam presos os seus solicitadores, sejam desrespeitadas as leis, mas quando é o partido do regime, a mesma polícia que é de todos nós, proteja, acompanhe e que nunca recuse. Não é aceitável. O senhor Ministro do Interior, estou aqui a chamar em voz própria, os comandantes da Polícia Nacional, a mais alta autoridade do país, não podem, em circunstância nenhuma, utilizar os órgãos de defesa e segurança em interesse particular, em interesse privado, em interesse partidário e em violação da ordem, das leis. Não é possível. Aquilo que aconteceu há 2 semanas atrás, em que um grupo de cidadãos solicitaram uma manifestação, não eram membros da UNITA, devo aqui reafirmar, não eram membros da UNITA, mas não é isto que não me impede de os defender. Chegaram ao local, foram presos, os jornalistas que foram cobrir foram presos, e isto é um atentado às liberdades e aos direitos constitucionais. E não se pode associar esta questão à outra. Não se pode. Ainda assim, entendemos que os objetivos daquela lei era restringir, efetivamente, as liberdades. Os objetivos que o regime tem ao fazer aquela lei é de fazer pensar o cidadão que o manifestante é um violador das leis. Isto diz-nos muito bem a distância que o partido do regime está do cidadão. Hoje o partido do regime dissociou-se das liberdades do cidadão, dissociou-se da juventude, dissociou-se desta condição da defesa do Estado plural e democrático. O seu posicionamento é absolutamente criticável. Felizmente o cidadão vai ganhando maturidade. E não fica só pelo respaldo legal. Eu quero lhe dizer que nos chega aos ouvidos, com alguma regularidade, que se está a comprar muito material repressivo para aumentar o poder repressivo das forças de defesa e segurança, para restringir liberdades. Ainda assim, nós continuamos a dizer, Angola não tem outro caminho se quer atingir desenvolvimento, pluralidade, bem-estar e felicidade do seu povo. Não tem outro caminho. Como é que a UNITA, já para terminar aqui a nossa conversa, já mesmo a última, se calhar, como é que a UNITA se está a preparar para... A última hoje. Para já, daí eu ter dito para já. Não servir Angola, mas para este momento, eu pergunto-lhe como é que no próximo ano o país vai completar 50 anos de independência nacional, 23 anos de paz e reconciliação nacional. Há razões, ou seja, os angolanos têm motivos bastantes para comemorarem esta efeméride? Nós temos motivos para comemorar a independência, seguramente. Mal seria dizer o contrário. Terminou a colonização, o período colonial, os angolanos assumiram a responsabilidade da governação do seu país,
mas a meta que nós atingimos não corresponde àquilo que nós poderíamos atingir, claramente. Hoje, qualquer cidadão não tem dúvidas que estamos muito aquém dos escalões que poderíamos estar com um país tão potencial como este que nós temos. Nós não temos uma nação, é outro elemento. Nós continuamos a ter ainda um país partidário, que eu digo muitas vezes, é um bom exemplo, não é mãe. Não trata os seus cidadãos como filhos iguais todos perante aquela mãe, exclui, pune. Temos muito jovem que tem que fugir de Angola para salvaguardar a sua vida e as suas liberdades, particularmente depois destas eleições, em que o regime percebeu que, tendo perdido as eleições, estava agora a tentar criar um cenário, e é disto que está a fazer, para que não volte a repetir o mesmo caso. E, portanto, não se vai celebrar a independência com esta pluralidade, com a assunção das liberdades daqueles mais velhos que lutaram contra o colonizador e que hoje estão desgostosos, mas que alguns estão-se a manifestar, felizmente. E que eu espero que cresça o número de patriotas que tenham a coragem de vir posicionar-se pela defesa da pluralidade. Não significa a defesa da UNITA, do Joaquim ou do Manel, a defesa de uma pátria que trata os seus filhos de igual e que não desperdiça os seus meios, que não incentiva a corrupção, que não passa a vida a dividir os cidadãos, que é uma efetiva prática hoje. E, portanto, a minha conferência de imprensa hoje foi uma chamada, um apelo a quem tem responsabilidades, que nós ainda vamos a tempo, daqui até o início das comemorações, de evitarmos a farra pela farra, porque poderemos entrar no despesismo, muita festa, muita música, muita fanfarra, mas temos o quê? Temos a reinserção dos antigos combatentes por fazer, temos muitos daqueles homens que nos ofereceram a oportunidade de estarmos hoje a dizer que somos Angola, a morrer completamente na indigência, na fome, na pobreza extrema, em termos um melhor país. Um país que tem as suas crianças, todas elas com direito a crescerem enquanto homens, partícipes de uma sociedade. E não é isto que acontece com milhares e milhares de elas, para não dizer alguns próximos dos milhões. Chegamos. Problema da má nutrição que mata a vida, a garantia de vida enquanto cidadão adulto partícipe, e portanto não é por aí que nós queremos ver os 50 anos da independência. E eu vou mesmo terminar com uma questão. É bom mesmo nós fiquemos um pouco mais humildes e que deixemos de comprar determinados epítetos quando no nosso país não praticamos aquilo que queremos ser vistos e olhados. Não fica muito bem nós continuarmos a passear, não fica bem até os ministros quando dizem o campeão da paz, o campeão da democracia, o campeão... Não é verdade. Quando nós temos a Angola que nós temos hoje aqui, onde há déficit de diálogo institucional, e quando falo do déficit de diálogo institucional, não estou a falar de eu, Presidente da UNITA, estar sentado com o Presidente da República. Não é tão complicado, quero lhe dizer, sentar com o Presidente, mas é importante que seja um sentar consequente, em que nos possamos encontrar para discutir como é que podemos ajudar a construir uma melhor Angola para nós todos. Porquê? Porque tem a responsabilidade da governação, nós temos a responsabilidade de termos uma representação parlamentar ampla e termos em comum a possibilidade de discutir visão estratégica sobre a educação, visão estratégica sobre a saúde, visão estratégica sobre o desenvolvimento económico, visão estratégica sobre a arrumação do território, enfim, sobre o desenvolvimento, sobre a felicidade, a realização da felicidade dos angolanos. É isto que nós procuramos. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. É uma curiosidade que eu tenho, e por favor, se puder, responda em um minuto. Tem dito reiteradamente que venceu as eleições. Qual é o seu sentimento todos os dias que se levanta e pensa, eu venci as eleições, mas não sou eu que estou a governar o país? É difícil, não é fácil. Devo-lhe dizer que eu aqui vou-lhe trazer a partilha do que foi o caminho para as eleições de 2022. Os cidadãos angolanos sabem que nós, se falo de mim, está-me a fazer a pergunta pessoal, tornei-me candidato às eleições quando assumi a liderança da UNITA. E, portanto, fiz uma campanha interna e a campanha interna teve interferências do Estado. Eu fui o único candidato que recebeu ataques da Rádio Nacional, ataques do Jornal de Angola, na televisão, não fica bem. Então era um congresso de um partido político e há um candidato que está a ser atacado pelo Partido Estado. Ficou muito claro que
eu ia ter um posicionamento do Partido Estado bastante violento e agressivo. Os senhores viram o que é que o jornal, não quero fazer publicidade, um jornal nacional, semanário, publicou 1 ano depois da minha eleição. 1 ano depois, publicou todo um programa organizado pela Segurança de Estado de combate até à exaustão, com interferência na vida privada, com ilimitados espaços de interferência na vida do partido. Depois, a anulação do Congresso. Foi um caminho para chegar às eleições. O Congresso só foi reescrito, repetido, 2 meses e meio antes das eleições. Portanto, é um dado que os senhores devem reter. Foram inscritos os congressos dos outros partidos todos, no mesmo Diário da República. Veja a falta de democracia que Angola é. Nenhum outro partido concorrente estava legalizado. E, portanto, este é o país que temos. É uma pouca vergonha. Mas, entretanto, foi difícil, não houve publicação dos cadernos eleitorais, não houve fiscalidade, não houve uma série de questões. Os senhores acompanham aquilo que se passa neste âmbito de combate. Portanto, fazer uma campanha como a que fizemos, foi uma grande campanha, que voltou a motivar muito o cidadão, a vontade de participação, aquelas multidões. Ganhar Luanda, não se ganha Luanda e se perde o país, não se ganha as capitais nas eleições em geral. Com este acumulado de membros, e se perde o país. Cada deputado eleito em Luanda correspondeu a 600 mil votos. É coisa séria, é coisa muito séria. Depois nós mandamos ao Tribunal Constitucional as atas das provas, não quiseram abrir. É difícil. E, portanto, não foi fácil ir ao Presidente da República depois para reposicionar a UNITA no âmbito do desafio da legislatura. E eu fui ter com o Sr. Presidente da República com um só objetivo. O que é que podemos fazer de bom para Angola juntos? O que é que podemos fazer para realizar a felicidade dos angolanos juntos? E essa resposta ainda estou à espera na sua realização prática e pragmática, mas estamos a trabalhar todos os dias para realizar Angola e os angolanos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.